Depois de todo mundo sair voando, o Iruma quase cair, ele pensa que foi muita sorte, mas o professor acha que ele está enrolando e empurra ele lá de cima. O Kalego entra dentro da casinha e teletransporta pro lugar onde fica a bandeira. Ele decide ver como o pessoal está se saindo, mas quando ele começa a observar o pessoal, ele vê que ninguém está levando o negócio a sério. Ele fica puto e fala que tá rodeado por imbecil. A cena pula pro Asmodeus e ele está indo muito rápido em direção à bandeira. Até que umas plantas começam a atacar ele invoca o familiar dele e queima todas as plantas. Mas quando ele olha pra trás, ele vê que aquela garota está pendurada nas costas dele. Ele fica bravo com ela e fala pra ela voar com as próprias asas. Então o Kalego decide olhar aquele cara que disse que ia ser o Rei Demônio. E ele estava indo pelo caminho que o Kalego disse que não era pra ir, onde tinha aquele monstro que estava matando os demônios. E o Kalego exclui o nome dele da lista e fala que depois ele deve conseguir recuperar um braço ou uma perna dele. E quando esse cara estava passando, ele passou na frente do rosto do monstro, e o monstro fica puto e começa a ir atrás dele. O Kalego fica procurando nas câmeras onde que foi aquele idiota, mas fala que o Iruma conseguiu despistar as câmeras. A cena volta pro Iruma e ele está sendo carregado por um pássaro. E a cena mostra quando o professor empurrou ele, ele estava caindo e foi atacado por uns pássaros. E agora esse pássaro está carregando ele. Até que o pássaro escuta um barulho, larga o Iruma e vai embora. Mas o Iruma acaba caindo num ninho de um passarinho muito grande. O Iruma fica com medo e fala que agora com certeza ele vai morrer. O pássaro tenta ficar de pé, mas o Iruma vê que ele está com muita dificuldade. Então ele olha na perna dele e vê que ele está machucado. O Iruma, como não consegue se comunicar com o pássaro, ele pega um pedaço de madeira, faz um corte na mão e enrola uma faixa. Aponta pra perna dele dizendo que vai fazer a mesma coisa. O pássaro conseguiu entender o que o Iruma ia fazer e estende a perna pra ele. Mas de repente cai uma gota de sangue do Iruma dentro do machucado do pássaro e cura o machucado dele totalmente. O pássaro fica tão feliz que ele pega o Iruma e joga ele nas costas dele. O Iruma pergunta se ele vai dar carona e o pássaro sai voando com o Iruma. A cena pula pra esse cara e ele está apanhando muito do monstro. O monstro se aproxima dele e quando vai dar o último golpe, o Iruma aparece na frente dele. Então ele para o ataque e o filho dele começa a conversar com ele. O Iruma começa a gritar que agora a patinha do filho dele está muito bem, que ele conseguiu curar. O monstro fica tão agradecido que até se curva para o Iruma. Um cara que está do lado do Iruma fica pensando que ele é um demônio realmente incrível, que ele conseguiu fazer aquele monstro se curvar para ele. Depois de ter passado muito tempo, o professor fala que não tem como esperar mais e apaga o nome do Iruma. Mas de repente começa um vento muito forte e eles veem que o monstro está se aproximando deles. O professor tenta atacar o monstro, mas ele vê que o Iruma está montado nas costas do monstro. E todo mundo fica chocado pelo Iruma conseguir fazer aquilo.